Bom, o tema é bastante espinhoso, mas não é espinhoso porque é uma bola dividida, mas é porque existe uma certa disfarçatez no tratamento que algumas autoridades dão a resultados claramente discutíveis. Duda, como é que você vê o encaminhamento dessa eleição, desde o processo de votação, cujos números estão bem discrepantes em relação às pesquisas, quanto à divulgação de fato e manifestação de governos a esse respeito? Tá. Bom, Inácio, boa tarde. Qual que é a história aí? É que está muito claro, tem indícios muito evidentes aí de que houve irregularidades. E essas irregularidades a gente vê principalmente na maneira em que se lidou com as atas, né? Então, no centro de votação, em cada centro de votação, você tem uma urna eletrônica, o sujeito vota, depois que todo mundo votou, sai uma ata. A ata é tipo um recibinho que diz ali, olha, o É a nossa Maduro zerésima, teve... né? É a nossa zerésima aqui Não, das nossas perfeito. eleições. Bom, mas enfim, sai ali a votação de todo mundo naquele centro de votação. É, o, Pela lei, uma cópia dessa ata tem que ser distribuída ali para as pessoas, inclusive as pessoas que representam a oposição, e aí você tem um controle antes de sair a divulgação total, né, do país inteiro do resultado, você tem essa divulgação das atas. Então, a gente viu isso ontem à noite, vários membros da oposição saindo com um papelzinho do centro de votação, indo ali na cerca, no muro e falando, olha só, aqui a votação do Maduro foi tal e a do Edmundo Gonzalez Urrutia foi tal, né? Bom, em todas essas que a gente viu na internet, em todas, o Edmundo Gonzalez, da oposição, está ganhando assim, de 30, 40, às vezes 10 vezes mais votos que o Maduro, né? Bom, aí a gente teve vários problemas acontecendo. Que muitas vezes o representante da oposição não conseguiu entrar no centro de votação. Outro que muitas vezes essa ata não foi dada, a cópia da ata não foi dada para o observador da oposição. Outra que muitas vezes, na hora de transmitir os dados dessa ata para o Conselho Nacional, que fica em Caracas, então, assim, tem uma questão aí que é o seguinte, o que as atas disseram não é o que o CNE disse mais tarde, né? E aí, o que acontece é que você tem uma maneira de depois pegar e ver se os dados estão cruzando, né? Então, o que está muito interessante nessa história agora? O posicionamento do Itamaraty, né? O Itamaraty fala, olha, a gente está esperando a apuração total, né? E a gente quer ver as atas, né? As atas divididas ali pelo estado, pelo centro, pela cidade. Então é isso, quer dizer, agora a ditadura tem que comprovar, olha, esse número que a gente deu lá em Caracas é compatível com essas atas aqui, né? E aí vão olhar as atas para ver se é aquilo mesmo, né? Então é o seguinte, o que acontece? O Itamaraty, governo brasileiro, apesar do CNE já ter dito que o Maduro ganhou, está meio que esperando, está aguardando e pedindo, não, vocês têm que agora comprovar, né? A gente entende que o processo ainda não terminou, né? E veja que interessante, Inácio, o Lula não publicou nada sobre a Venezuela, sobre as eleições no Twitter até agora, no X, né? Uhum. Mesma coisa, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, o PT também não divulgou nada, né? O Celso Amorim, ele fala, estamos aguardando, seremos cautelosos, a gente quer ver as atas, né? Eles falam também uma grande besteira, que é do tipo, o processo foi pacífico, não foi, teve um monte de briga, Teve esse é um outro tiro, assunto, teve teve tiro, teve tiro. gente morta, teve motorizado, motoqueiro armado assustando as pessoas, Venezuela é assim há 25 anos, é uma tristeza. Mas, enfim, a gente vê que é uma coisa interessante, né? O governo Lula está com o pé atrás e está fazendo essa cobrança do Maduro, o que, de certa maneira, é uma boa... dá um pouco de esperança ainda aí. Pois é, então, se a gente for pensar historicamente, o governo Lula,
o Lula, as autoridades máximas do PT, até que evoluíram e já não saíram na defesa automática do Maduro, mas ainda estão devendo em relação a assumir as discrepâncias que tiveram em relação ao processo eleitoral, como você mesmo disse. Eu estava aqui olhando nesse momento no X um vídeo de soldados do Exército dando tiro para o alto com um revólver, com metralhadora, em zonas de votação para inibir a votação naquele posto que seria um local de votação com maioria da oposição. E como esses outros casos se multiplicam, como você disse. É muito triste a gente ter que acompanhar tudo isso em silêncio. Outra coisa interessante que também a gente for pensar, aliás, falando sobre a Zerésima, que eu mencionei no meio da sua fala, peço desculpa por ter te interrompido. Quando eu trabalhei nos processos eleitorais aqui do Brasil, a urna eletrônica, você começa apertando a Zerésima, que sai um relatório dizendo que aquela urna está zerada, não tem nenhum voto para nenhum candidato, nem nas majoritárias, nem nas minoritárias. E aí, ao final, você pega e imprime também justamente a soma de todos que tiveram. Aí você tem que comparar para ver se realmente não tem nada, e você pode fazer quantas cópias você quiser, você pode levar uma para casa, você pode dar para o amiguinho, você pode dar para o partido, você tem... O fato é que não tem como dizer que não pode, não tem, acabou o papel, não tem. É um pouco diferente lá, certamente, mas vai ser interessante porque em algum momento essas atas vão ter que aparecer e as discrepâncias, vamos e venhamos, devem também surgir, né? Exato. A oposição disse que só teve acesso a 40% dessas atas, mas pelos 40% que eles tiveram, já mostra que o resultado seria diferente. Uhum. Se a gente, em algum momento, tiver acesso a todas essas atas, aí dá para comprovar se a eleição realmente foi legítima ou não. Alexandre Borges, qual a sua visão desses fatos nada enaltecedores da nossa vizinha de cima, Venezuela? Tá mudo. Tá mudo, tá mudo. Continua mudo. Continua mudo, não estou te ouvindo. Então, enquanto... Agora veio. Alô? Pronto, agora é sucesso. Opa. Vamos lá. Olha, do que nos interessa aqui, eu acho que é importante a gente salientar que a gente tem uma imprensa que adora chamar todo mundo de extrema-direita e nunca usa o termo extrema-esquerda. Só que nós temos o governo brasileiro apoiando e passando pano para essa fraude eleitoral óbvia, evidente, e você tem o Gabriel Boric do Chile condenando. Ou seja, a gente está à esquerda do Chile, tá? A gente que tem essa tendência de falar que o Lula é de centro, que às vezes é até fiscalmente de centro-direita, que é uma bobagem, e dizer que nós temos um regime moderado, etc. Você tem um regime que é claramente de esquerda, que ninguém duvida que é de esquerda, que é o governo chileno, do Gabriel Boric, e um cara jovem de esquerda, um cara que poderia ser um Guilherme Boulos, vamos dizer, chileno, e não, ele é um democrata, ele é um cara que viu o escândalo eleitoral, a fraude que está acontecendo, e quem está apoiando é só ditadura, é China, é Rússia e amantes e admiradores de ditadura como o nosso governo. Então a gente tem que ser muito claro e explícito contra essas narrativas, que a gente tem um governo moderado, mas é um governo anti-Israel, um governo que é claramente pró-Hamas, é um governo que é pró-Rússia, é um governo que é pró-China e, obviamente, adora a Venezuela e está disposto a emprestar o nome e a credibilidade do Brasil para poder encobrir essa fraude horrorosa que aconteceu na Venezuela. De fato. Oliveira, alguma manifestação, você que acompanha o lado econômico disso? Economicamente tinha um receio sobre qual é o impacto disso no petróleo, mas não teve nenhuma... Porque no fim das contas, eu acho que para o mercado financeiro, ninguém esperava que houvesse eleições na Venezuela, assim como não parece que houve. Então, ficou tudo como antes no quartel de Abrantes, lembrando que a Venezuela é uma potência na produção de petróleo, mas não alterou nada no preço, parece que vai continuar tudo como está, assim como vai continuar o nosso querido Maduro a governar aí a Venezuela. Aliás, só um parênteses, a Venezuela é uma potência cada vez mais potencial
de produção de petróleo? Porque cada vez menos eles produzem, tão sucateado que está. Então, cada vez menos eles têm e, portanto, cada vez mais quem entrar lá vai poder extrair se tiver um governo que realmente extrai o melhor das estruturas, faça um saneamento de todos os ministérios, todos os cargos, as empresas públicas, enfim. Então, realmente, o potencial da Venezuela é cada vez maior no petróleo, justamente porque ela encolhe cada vez mais a sua produção. Agora vamos falar um pouco... Diga. E é por isso que a Venezuela quer pegar na mão grande 70% do território do vizinho da Guiana Francesa, né? Porque eles sabem que eles acabaram com a PDVSA, que a PDVSA era uma das grandes empresas produtoras de petróleo do mundo, e, claro, virou esse convescote de bolivarianos, sindicalistas e tal. A empresa acabou a produtividade dela, baixou demais, e aí a solução que passa na cabeça do ditador é uma guerra, claro, é tentar na mão grande devorar 70% de um país vizinho. Duda, pensando nos dois possíveis caminhos, quer dizer, pode tudo acontecer, mas pensando nos dois caminhos mais prováveis para a Venezuela. Ela bate o pé e fala, não, realmente a eleição foi limpa, bola para frente, vamos continuar reprimindo a oposição, e o Maduro, de fato, continua no governo. Como seria um governo onde claramente a maior parte do mundo não o reconheceria de forma muito mais inconteste, inclusive, do que da última vez, que teve aquele líder que não foi, depois acabou sumindo de novo. Como seria um governo do Maduro pós-eleição com claras mostras de fraude? E lado B, o que poderia acontecer para que Maduro caísse de fato com esses resultados? Bom, eu acho que são várias perguntas aí, mas... Sim, só difícil. O governo segue o mesmo, né? Não muda nada, Maduro não altera nada a política econômica dele, continua a repressão. O que se tem aí, uma estimativa, é que, bom, a gente já teve 8 milhões de venezuelanos que deixaram a Venezuela de uma população de 30 milhões. E aí se estima que em um ano de governo de Maduro a gente tenha mais 1,5 milhão de venezuelanos deixando o país. Então, significaria mais refugiados vindo para cá, né? Para cá, para o Chile, para os Estados Unidos e para outros lugares. Então, essa é uma coisa. Outra coisa é que deve aumentar o custo para o Brasil de continuar apoiando a Venezuela, né? Por quê? Quer dizer, se o Maduro bateu o pé, como você falou, e falou, não, quer saber, eu venci mesmo, com essa questão das atas, deixando muito claro que, sim, houve uma fraude, o Lula tem uma resistência interna aqui no Brasil muito grande, né? De parlamentares, da imprensa, da população que sabe perfeitamente o que é o regime da Venezuela, conhece aqui os venezuelanos refugiados. Então, assim, para o Lula, fica mais difícil continuar apoiando o Maduro, sendo que o Maduro ainda vai ser um ditador ainda mais descarado, né? Que ele já é um ditador descarado, vai ser pior ainda. Então, é difícil achar uma saída boa para isso daí, porque se o Maduro admitir, olha, realmente aqui essas atas estão... o resultado que a gente divulgou não está batendo com o das atas, aí realmente a gente tem essa chance da democracia voltar para a Venezuela. Agora, enfim, uma continuação do governo Maduro é o que ninguém quer, com exceção do Maduro. De fato. E vamos ver, então, se vai sair esse compilado de atas individuais de cada estação de votação, e se também depois, quando sair com números talvez diferentes, eles vão falar, não, é porque as outras é que foram fraudadas, as nossas é que são verdadeiras. Enfim... Inácio, você me perguntou o que precisa para ele cair, né? Isso. Tem uma matéria boa do Caio Matos, nessa edição da Cruzoé, que é exatamente sobre isso, né? O Maduro tem um grupo pequeno que são os militares que apoiam ele. E esses militares, eles têm preferências, né? Eles ganham, a comida chega na Venezuela, vai primeiro para os militares, eles têm vários benefícios, eles lucram com o narcotráfico. Então, o grupo dos militares
se o Maduro perder o apoio entre os militares, ele cai. É isso. E aí a gente tem que ver qual que é a conta que os militares vão fazer. De repente, os militares podem pensar, puxa, de repente a situação aqui não está boa e a nossa situação poderia melhorar se o Maduro sair, a gente voltar a ser uma democracia, com a maior reserva de petróleo do mundo, a gente vai poder explorar isso melhor, todo mundo vai enriquecer. Então, esse cálculo que os militares vão fazer na cabeça deles é o que poderia, depender da conclusão deles, levar à queda do Maduro. Interessante. E, como você mesmo disse, os militares são, digamos assim, o fiel da balança do chavismo, do qual Maduro é a continuação. E a Venezuela tem 6 vezes mais generais do que o Brasil. Eles têm mais de 1.000 generais, justamente que é uma forma de cooptar. Vamos deixar todo mundo general, ganhando bem, e aí eles me apoiam na minha manutenção. Só que mesmo isso pode estar com os dias contados, né, Duda? Eu acho que são 2.000 generais. 2.000? Né? Então a informação que eu vi está desatualizada. Mas quando eu vi, mais de 6 vezes mais generais do que o Brasil, que é um país muito maior. E tem isso também de dar emprego, né, de dar cargo em nome de apoio político. Né? Isso não é só para os militares, mas na Venezuela é muito comum o que chama de emprego basura, que é um emprego lixo. Né? Que assim, você distribui, olha, estamos contratando aqui um monte de gente, milhares de pessoas viram tudo funcionário de uma estatal, mas aí o cara recebe um salário muito baixo, não tem nada para fazer, basicamente é um cara que vira massa de manobra. Né? Então, quando tem evento, comício do Maduro, pega um monte de ônibus, 22% das pessoas que foram votar foram levadas de ônibus para votar o ônibus do governo, né? Uhum. Então, meio que essas pessoas têm meio que uma obrigação de votar no Maduro, e é isso, é a distribuição de benesses em troca de apoio político. O problema, Inácio, é que num país pobre, o PIB da Venezuela já caiu 80% com o chavismo. Então, assim, essas benesses acabam perdendo cada vez mais o valor, né? O salário que o sujeito vai ganhar num emprego basura é lixo, né? É um salário muito baixo, né? Ainda que ele não faça nada lá, né, vai conseguir comprar pouca coisa depois. Os militares também fazem esse cálculo. Puxa, será que vale a pena, com esse salário de miséria, né, eu continuar apoiando esse cara? Então, essa é uma equação aí difícil para o Maduro.